Olá, eu sou Janaína Spolidório, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema atividades volta às aulas. Apesar do tema ser atividades volta às aulas, gente, essas atividades elas enganam porque elas não são somente de volta às aulas. E daí eu vou explicar no vídeo para vocês poderem entender a engenharia pedagógica por trás dessas atividades, ok? Então eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder começar. Quem está acostumado aí com o canal sabe que eu sou uma pessoa organizada, então eu faço slides para poder falar. Eu não gosto de vídeos nos quais a pessoa só fica falando, falando, falando e não mostra o trabalho, porque eu fico desconfiada se ela realmente sabe fazer o trabalho, porque falar é fácil, né? Mas fazer são outros 500. Então, eu gosto sempre de colocar as apresentações para vocês perceberem que realmente eu sou um profissional da área de elaboração e que eu não apenas prometo, eu cumpro, né? Aqui a gente tem uma coleção no site da loja, eu mudei um pouquinho a capa desse para a gente poder fazer de capinha aqui, e chama Atividades de Volta às Aulas, a coleção. Enquanto eu vou começar aqui a explicação, você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo, não as atividades, porque é antiético, nos grupos que você participa. Então, a gente compartilha o quê? O vídeo, beleza? Bom, eu vou falar um pouquinho dessas atividades volta às aulas, mas mesmo que você não adquira o material, porque logicamente eu não vou usar o material de outra pessoa para fazer um vídeo meu, né, gente? Isso também é antiético, antiprofissional aí. Então eu pego o material que a gente produz no Grupo Spolidório para poder apresentar para vocês exemplos, né? Eu não gosto da palavra modelo, porque o modelo sugere uma cópia quase, né? Então são exemplos para você poder ter uma noção do que acontece para eu poder fazer a explicação. Mesmo que você não utilize o material da loja, vale a explicação para você se tornar um profissional mais completo, mais competente e começar a trilhar aí uma carreira. Que a gente tem alguns profissionais que não entendem ainda na educação que o que a gente trilha é uma carreira. A gente não se encaixa dentro de um cargo único. A gente vai trilhando para poder avançar na carreira, né? Então vamos lá. Bom, atividade volta às aulas. Eu vou começar falando o que você vai encontrar nesse vídeo para você já saber se interessa ou não. Que eu sou assim, ou você tem o tempo aproveitado no vídeo ou não tem, né? A gente vai falar um pouquinho do que são, o que são essas atividades, na verdade, o que elas proporcionam, tanto para o professor quanto para o aluno. Quais são as opções que nós temos no site da loja, e daí isso é importante para eu poder fazer a explicação seguinte, que é o quando e como utilizo, né? Então, uma coisa vai puxar a outra, e isso é o que você pode esperar do restante do vídeo. E daí você já pode decidir se você para ou se você continua. Olha que bacana, né? Que ninguém precisa ficar e se não interessa. Então, a gente já fala no começo. O que são essas atividades de volta às aulas que eu trouxe aqui? Quando a gente fala de atividade de volta às aulas, muitas vezes a gente pensa só de início de aula. Mas não, elas servem para outras questões também. Elas vão possibilitar um repertório escolar. Por quê? Porque geralmente atividades de retorno às aulas, elas têm uma temática de storytelling, que é uma metodologia ativa que conta uma história, na qual as crianças das atividades ou os personagens estão se ambientando na escola. Então, é um tipo de recepção aos alunos. Nós também temos um repertório, porque geralmente atividades de volta às aulas, ou elas têm um caráter diversificado, ou com vocabulário de escola, então a gente vai falar o nome dos objetos que as crianças usam, e todo o universo aí da escola. Então, a questão da merenda, do lanche, a questão do que tem na mochila, para que serve cada coisa. Tudo isso faz parte de um repertório escolar que nem sempre a criança domina. Pode ser chocante para você, professor, mas a gente tem crianças que nem sempre dominam esse vocabulário, né? A criança esquece, ela tem dificuldade de nomeação, e isso vai impactar aí na aprendizagem dela. Então, é super importante.
Além de possibilitar um repertório escolar, ela vai facilitar também a retomada acadêmica. Então, são atividades, como eu falei, elas são diversificadas. Então, elas vão pegar habilidades pinçadas da BNCC. O que isso significa? São habilidades que elas permeiam várias séries que são tratadas em atividades de volta às aulas. Não é qualquer atividade. Eu não posso pegar um monte de palavra e jogar num caça-palavra sem objetivo. Que isso é mais uma dessas atividadezinhas de internet sem noção, né? A gente tem que fazer todo um quebra-cabeça para ver o que vai ficar mais funcional para a criança. Então, tem que ser de um jeito que ela consiga retomar a vida acadêmica de uma forma mais harmoniosa, para ela já ficar motivada desde o início do ano. Então, tudo isso faz grande diferença aí na elaboração das páginas, né? Atuam em pontos estratégicos dos alunos, então a gente tem o cuidado aí na volta às aulas de pegar exatamente aqueles pontos que o professor vai precisar para o ano. Então, eu retomo o ano anterior, já puxando os itens que vou precisar esse ano. Então, por isso que a gente chama de pontos estratégicos. E otimizam o trabalho do professor, porque é um período que a gente sabe que a gente quase fica louco. A escola quer planejamento, a escola quer organizar coisas com o professor, ao mesmo tempo em que você tem que dar diagnóstico, a sondagem. Então, é bastante complicado. Nesse ponto, ele vai otimizar o seu trabalho, porque ele vai ser um campo preenchido do seu planejamento. Olha que bacana. E daí eu vou explicar ainda nesse vídeo como que você vai utilizar para preencher os campos de planejamento, que é um vídeo super completo. Ele está aí matador no quesito funcionalidade. Dito tudo isso, eu vou mostrar para vocês as opções que eu vou utilizar neste vídeo. Então, a gente vai ter aí o volta às aulas para pré-silábicos, silábico-alfabéticos, e a gente tem uma opção de segundos e terceiros anos, que também pode ser utilizado aí com um pouco mais de apoio para os alfabéticos e alfabetizados, tá? Então, a gente tem uma coleção completa de início aí. Ah, Janaína, mas e quarto e quinto ano? Gente, quarto e quinto ano já está ambientado com a sala de aula. Eu tenho também opções na loja, mas não nesta coleção. Então, lá na loja eu vou ter, por exemplo, a questão das regras com atividades. Eu vou ter o Lapbook modelo 1, que é para terceiro a quinto ano. Eu vou ter as avaliações diagnósticas de quarto e quinto ano. Então, são séries assim que cabem também essas atividades para alunos com dificuldade. Então, daí você pode pensar o material que é mais adequado para o seu aluno com dificuldade em quarto e quinto ano, ou você pode utilizar as outras opções da loja. Então, tudo é válido aí nesse momento, especialmente em início de ano, que a gente precisa ter um olhar redobrado aí com as crianças, né? Então, essas daqui são as opções e eu trouxe elas porque a gente vai utilizar de exemplo para eu poder explicar como e quando você aplica essas atividades. Uma coisa importante é que se você tiver interesse em ter a atividade já pronta, elaborada por um profissional da área, que aqui a gente só faz atividades, atualmente a gente só aceita na loja pessoas que tenham sido formadas por nós mesmos em engenharia pedagógica e as atividades passam por uma supervisão, que é aí uma revisão total, e daí a gente fala quando precisa modificar e coisa e tal. Então, é bem importante essa diferenciação, porque não é mais uma atividade de internet que não dá resultado. É a atividade que lá na prova que a escola vai fazer vai diferenciar a sua sala de todo o restante da escola que não utilizar. E isso vai ficar extremamente evidente, porque eu também trabalho em laboratório de pesquisa, então eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim uma professora de sala de aula que deu certo com a sala dela e ela acha que todo mundo vai dar certo porque a sala de aula dela deu. É diferente. É um trabalho realmente profissional. Então, se você tiver interesse nos materiais, eu vou deixar embaixo do vídeo, no resumo, o link direto para você em todos os materiais que a gente tem de volta às aulas, ok? Além desses, gente, vai ter outras opções, tá? Então, lá tem todos esses daqui dessa coleção e os demais. Agora, quando e como eu utilizo, que é a parte que eu mais gostei de montar no vídeo, que eu espero que vocês gostem aí do resultado final. A gente vai trabalhar em duas frentes aqui, porque eu posso utilizar isso
Em duas frentes eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Eu posso utilizar para os primeiros dias de aula, eu posso utilizar com alunos rápidos, então, sabe, eu posso comprar e não usar agora. Eu posso usar, por exemplo, com aquele aluno que termina a tarefa antes, e daí ele pode pegar uma das folhas para fazer, para não atrapalhar o resto da sala. Então, é uma opção. Eu posso usar para revisar habilidades, porque como são materiais pautados em habilidades, eu consigo trabalhar elas de forma mais harmônica com esse material de volta às aulas, que é uma opção também. Eu posso utilizar no reforço escolar, porque são atividades que vão trabalhar com habilidades, então talvez eu precise reforçar alguma habilidade da criança enquanto eu dou conteúdo. E eu posso trabalhar com uma atividade complementar. Sabe aquele dia que você deu tudo que você tinha que dar e as crianças foram muito rápidas e sobrou tempo? Você pode encaixar como atividade complementar do dia. Então, você deixa já a quantidade certinha de alunos no seu armário, de 2 ou 3 atividades, e quando você precisa, você utiliza como coringa. Então, ela é bacana para todas essas situações aí. E os 2 itens que eu falei que eu vou trabalhar muito bem, que é a parte que eu mais gostei, é que a gente pode utilizar individualmente com as crianças ou pode utilizar em grupos, e daí eu vou explicar como que isso funciona. Olha que legal. Eu trouxe aqui um quadro de aula, um planejamento. Aqui a gente vai ver a parte individual, como que eu trabalho com a turma toda, só que cada aluno fazendo individualmente sua folha. E como que eu vou anotar isso no meu planejamento? Eu não vou fazer o planejamento completo, eu só vou mostrar para vocês como é a funcionalidade dos materiais do site da nossa loja. Como que você anota isso e utiliza individualmente a volta às aulas no seu planejamento. Tem aqui uma atividade que é do material de pré-silábicos, tá? Nessa atividade eu quero que a criança diferencie letras de números de formas e símbolos, aí no caso, e eu vou utilizar durante essa semana. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar, destaquei em vermelho, o título da atividade e o objetivo. Daí eu vou lá no meu planejamento e vou colocar o título da atividade e o código BNCC. Ou, se você preferir, você pode colocar grupos e fazer uma breve explicação do que é. Então, diferenciação de letras, números e símbolos. Então, é super funcional para o professor e dá muito resultado com o aluno, o que é melhor ainda. Então, eu fui lá, eu escolhi essa atividade para segunda, coloquei a anotação, o que que eu vou fazer? Vou procurar a minha próxima atividade da semana. Vou usar essa daí, que tem 2 páginas, eu coloquei só uma aqui, porque a gente está dando exemplo. E vou olhar o título e o código BNCC. Vou lá no meu planejamento. Como é um trabalho com nomes, e talvez eu queira trabalhar com os nomes da minha turma também, primeiro eu vou trabalhar com os nomes do material, que é o Otávio, a Elisa e a Isabela, e com os objetivos 02, 03 e 010 e 010, ó, e 10 de primeiro ano da BNCC. Ou senão eu vou colocar lá que eu vou trabalhar com repertório de letras do alfabeto, nomes das crianças, né? Enfim, eu posso colocar também um breve resumo. Vou dar só mais um exemplo nesse planejamento e a gente vai para o de grupo já, que eu acho que já deu para entender a função da coisa, né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem, para alunos pré-silábicos, eles ainda estão formatando a área do cérebro que vai identificar a forma da letra. Então, é uma construção, quem faz meus cursos sabem que a gente tem a reciclagem neuronal que vai transformar uma área do cérebro para poder a criança ser alfabetizada. Nessa transformação é que a gente tem as crianças com letra espelhada, porque não foi feita direito. Então, já no pré-silábico, a gente previne esse problema utilizando aí letras escritas na posição correta. Então, isso é super importante. Por isso que ele está no material de pré-silábico. E aqui eu vou olhar também o título e o objetivo e vou colocar em alguma posição aí na minha semana. Eu estou utilizando aqui as atividades do pré-silábico na ordem que ela vem no material, mas você pode colocar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias. Isso vai de acordo com a necessidade da sua sala de aula.
né? Então, aí, esse trabalho individual é feito dessa forma, você trabalha com a turma toda, a mesma atividade, só que cada um individualmente. Então, é uma opção bacana para você começar aí. Lembrando que eu dei a sugestão com o material do pré-silábico. Nada impede que você faça o mesmo trabalho de título e BNCC com os demais materiais da série, né? Que eles são feitos exatamente para facilitar o trabalho do professor. E para grupos, o que que eu vou fazer? Gente, os grupos, eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo este vídeo já leram o meu livro Aula Os Segredos. Eu vou mostrar aqui a capinha daqui a pouco. Ele também pode ser adquirido no site da loja, vou deixar o link embaixo para vocês. E esse livro, ele tem 2 capítulos interessantes. A gente tem um capítulo que fala de tutoria, que é quando eu trabalho com 2 alunos, que não deixa de ser um grupo, e tem o trabalho em grupos produtivos. Então, esse em grupo, ele é baseado, esse planejamento que eu vou mostrar para vocês, ele é baseado nesse trabalho para grupos produtivos que eu menciono lá no livro, que eu explico lá em uma linguagem bem simples. Ele é um livro assim que quase que conversa com o professor, porque ele é bem iniciante, né? É esse aqui, ó, Aula aos Segredos. Ele quase que conversa com o professor para contar o que ele faz em sala de aula para resolver determinados problemas. 2 deles é essa questão de trabalho em dupla e em grupo produtivo de uma forma que realmente funcione, né? Então, nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar de materiais para grupos diferentes, naturalmente. Lá no livro do aula eu explico como que eu faço essa divisão dos alunos, tá? Mas a grosso modo eu divido por habilidade que já tem e a que falta ter, tá? Então eu pego uma página do pré-silábico, uma página do silábico, uma página do silábico alfabético e uma página dos alunos que já estão alfabetizados ou alfabéticos. Então vejam que elas são gradativas, olha as atividades. Elas não são para o mesmo conhecimento. O grupo do pré-silábico vai ter só o pré-silábico. O grupo do silábico vai ter só o silábico. E assim por diante. A gente tem o silábico alfabético e os alfabéticos. No dia que eu resolver trabalhar com essas turmas, o que que eu vou fazer? Eu vou anotar no meu planejamento atividades de acordo com a hipótese. Entre parênteses, grupo produtivo. E daí eu posso ou não anexar as atividades no planejamento, caso a coordenadora precise ver. Então, nesse caso, o que que eu sugiro? Você pode colocar as atividades dos grupos num saquinho com uma etiqueta assim, ó, grupos produtivos, para que a coordenadora possa ver quais são as atividades que você propôs para aquela semana, né? Então, caso você tenha aí um acompanhamento do gestor junto. Caso você não tenha, é legal você já separar as atividades, porque assim você já sabe. Eu até sugiro você ter uma pasta para cada hipótese, porque assim fica mais fácil de você escolher. E se você tiver o material de todos, né, que é o mundo ideal aí, você pode já deixar na pasta uma quantidade aí de 10 de cada atividade que você pode utilizar aí com os grupos de uma forma mais tranquila, que vai super dar um resultado positivo na sua sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar, como eu falei para vocês, embaixo do vídeo, ali no resumo, o link dos materiais de volta às aulas no geral, tá? Então, vocês vão encontrar outros lá também. Aqui o que eu dei é a sugestão de como você utiliza o Volta às Aulas, que é a coleção. Vou deixar o link do livro Aula aos Segredos, caso tenha interesse em ampliar, personalizar a sua aula, porque ele ensina aí, na verdade, se eu fosse dar um título para ele hoje, seria ensino personalizado, porque são todas estratégias que ajudam a personalizar a sua sala de aula para acabar com aquele problema, né, aquela fala truncada do, ai, mas tem um monte de nível na minha sala. E daí, gente, o profissional é você. Então, para dar conta disso, a aula Os Segredos dá super conta, porque é um jeito de trabalhar ensino personalizado bem leve e funcional. Por que que é leve e funcional? Porque eu apliquei na minha sala de aula e foi assim que eu me tornei o que eu sou hoje, né? E o que eu consegui fazer até então, enquanto eu estava em sala de aula. Então é bem funcional mesmo.
Desejo um bom trabalho para vocês e até o nosso próximo vídeo.